A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 3, do versículo 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que Jesus estava possuído por Belzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Estamos lendo, o Evangelho de São Marcos, e a proposta dele era justamente dizer quem era Jesus. São Marcos aproveitou metade do primeiro século do cristianismo, convivendo com as comunidades cristãs que nasciam na época, logo após a ressurreição de Jesus, e ele notou que muitos estavam sendo atingidos por outras opiniões a respeito de Jesus. Por exemplo, aqui no Evangelho, esses mestres da lei, eles continuam, querendo impedir a atividade de Jesus, como se ele estivesse louco, ou então possuído por o príncipe dos demônios. Vocês imaginem, que é Belzebu, como se Jesus agisse lutando contra demônios, e cada vez quer saber quem era que ia ser mais forte. E isso Jesus se tocou, e chamou os mestres da lei, que certamente não queriam aceitar o novo, a novidade, Jesus, a sua presença, o reino de Deus entre nós. Eles estavam acomodados nos seus postos, de mestres, de doutores da lei, que ensinavam, e eles não queriam mudança nenhuma, nem mudança civil, cultural, política e nem religiosa. Eles apelavam para tudo, inclusive levantavam calúnia e queriam difamar Jesus. O que eles queriam mesmo era calar Jesus, que ele não falasse mais e nem agisse mais. Mas Jesus enfrenta. É interessante aqui a gente observar a forma como Jesus agia. Ele enfrentou esses mestres e usou um método da época, que eram as parábolas. Se Satanás está expulsando Satanás, então a coisa está feia, está dividido, A gente também
pode trazer isso para a nossa realidade atual. Grupos, líderes que agem em nome, né, do povo para melhorar a situação da sua cidade, do estado, do país. E nós observamos como é difícil, né, essas questões, como é que elas podem ser compreendidas. Por mais que avance a tecnologia, a ciência, mas ainda estamos agindo como a lei do talião, dente por dente, olho por olho. A gente percebe isso, as notícias chegam rápidas hoje e nós podemos acompanhar as invasões, a maneira de destruir o outro, as verberações, as palavras ásperas, os confrontos, querendo eliminar pessoas para você se dar melhor. Quer dizer, é uma história que quase não, a gente não percebe mudança. E o Evangelho está aí há 2000 anos. Jesus aproveitou e disse: se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Uma cidade pequena, se ela estiver dividida, as autoridades competentes, elas devem estar atentas, né, no sentido de manter a tranquilidade, a calma, e também a agir conforme a gente conversa, a gente planeja. Hoje em dia temos tantas formas, né, de usar os recursos tecnológicos que existem para poder favorecer, né, um desenvolvimento, uma prosperidade que atinja a todos. E agora, uma coisa bem séria aqui no Evangelho de hoje é que quando você nega a divindade de Jesus, você está cometendo um pecado que não será perdoado. Jesus foi quem disse: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Portanto, a gente tem que pedir luzes ao Espírito Santo para a gente poder crer. Atribuir a Satanás o que é a ação de Deus é blasfemar contra o Espírito Santo. Aqueles doutores estavam todos dentro dessa ordem aí. E maior é Jesus, que age pela força. Jesus está agindo. A sua palavra, o seu trabalho, as suas visitas, o seu ministério, é tudo pelo Espírito Santo. E se nós negarmos isto, então é aquela história: se você não acolher Jesus, é pecar contra o Espírito Santo. Então cada um faça a sua revisão ao ouvir esse Evangelho. Não é só aquele Jesus de Nazaré, não é apenas um homem que surgiu assim com opiniões próprias e que você não concorda. Não, a gente tem que ver isso, né? Ele nos ensina a viver a fé com intensidade, para que nós possamos nos tornar membros da grande família de Deus. E essa família de Deus não pode estar dividida. O maior escândalo hoje no mundo é a divisão do cristianismo. Esse é que é o maior escândalo. Portanto, temos que retomar isso, invocando sempre o Espírito Santo de Deus. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, os doutores da lei te acusam de libertares as pessoas pelo poder do chefe dos demônios. Acusação grave, já que realiza todas as tuas obras pelo poder do Espírito Santo. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos capítulo 3, do versículo 22 a 30. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.